Olá pessoal, tudo bem? Vamos então voltar ao nosso estudo do regimento interno, estudando agora esse mapa. Especificamente, estudaremos agora as regras para o preenchimento das vagas destinadas aos membros do Ministério Público do Trabalho e aos advogados militantes. Ou seja, nós iremos estudar as regras para preenchimento daquelas vagas reservadas pelo 5º Constitucional, tá ok? Que são aquelas 6 vagas. 3 para o Ministério Público do Trabalho e 3 para os advogados militantes. Olha só o resumo de como que funciona isso aqui. Depois eu vou explicar o passo a passo. Olha só. O ministro nomeado será aquele indicado pelo presidente da República e aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Olha, isso aqui é igualzinho ao que nós vimos no caso anterior, né? O presidente da República também é que vai indicar os nomes, e esses nomes serão aprovados, devem ser aprovados, né, pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, essa parte é igualzinha no tocante às vagas dos juízes de carreira. O que muda, pessoal, é o seguinte: como que o TST vai formar essa lista? Nós vimos que no caso anterior, no caso dos juízes de carreira, é o próprio TST que, por votação secreta e escrutínios sucessivos, escolhe os nomes dentre os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, dos diversos que existem no nosso país. Neste caso aqui é diferente. Neste caso aqui, a Procuradoria-Geral do Trabalho e o Conselho Federal da OAB vão encaminhar listas para o TST, e o TST vai pegar essas listas e transformá-las e depois encaminhá-las ao presidente da República. Então, preste atenção, no caso anterior dos juízes de carreira, o TST sozinho é que, por votação do pleno, né, escolhia os nomes dentre os desembargadores dos TRTs do nosso país. Neste caso agora, a Procuradoria-Geral do Trabalho, ela é que o órgão responsável por enviar nomes ao TST para compor as vagas destinadas ao Ministério Público do Trabalho. E o Conselho Federal da OAB vai enviar também listas ao TST para compor aquelas vagas destinadas a advogados de carreira. Mas como é que vai funcionar isso aqui? Olha só. O presidente, então, ele vai indicar este nome dentre aqueles integrantes da lista encaminhada pelo TST. Aqui não existe nenhuma diferença. E essa parte em azulzinho aqui é igualzinha ao que nós vimos em relação aos juízes de carreira. O que vai mudar, pessoal, é anteriormente. Eu vou até então fazer aqui um mapa para você entender aqui. Olha só. Você tem aqui o presidente da República indicando o nome ao Senado Federal, tá? Então, indicação do presidente da República. Ele vai indicar esse nome dentre aqueles de lista que foi encaminhada pelo TST. Tá ok? O que vai mudar é daqui para trás, pessoal. Isso que está em vermelho é comum, ok? Isso aqui é parte comum. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos fazer aqui uma divisão da seguinte forma. Juízes de carreira Ministério Público e OAB. Vou até colocar Conselho Federal da OAB e vou colocar o nome correto aqui, Procuradoria-Geral do Trabalho. No caso de juízes de carreira, o próprio TST escolhe os nomes dentre desembargadores dos TRTs do Brasil. Bacana? Então, no caso de juiz de carreira, vou até escrever isso aqui melhor, para não ter dúvida. No caso, então, de juízes de carreira, o que vai acontecer? O próprio TST, especificamente o pleno, né, do TST,
escolhe os nomes dentre desembargadores dos TRTs. Então, ele mesmo que vai montar essa lista e vai encaminhar ao presidente da República, ele vai escolher os nomes dessa lista e indicá-los ao Senado Federal, tá ok? O Senado Federal, depois da aprovação, vou pôr em vermelho também, o Senado Federal, depois da aprovação por maioria absoluta, volta para o presidente da República para ocorrer o que? A nomeação. Tudo bem? Essa parte em vermelho é comum, tá? É comum a qualquer vaga que for preenchida. Agora, no caso das vagas do quinto constitucional, o que vai acontecer? A Procuradoria-Geral do Trabalho é a responsável pelas vagas do Ministério Público e o Conselho Federal das vagas dos advogados. Quando surge, por exemplo, uma vaga a ser preenchida no TST pelo Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Trabalho vai encaminhar uma lista sêxtupla, uma lista com 6 nomes ao TST. O TST vai formar uma lista, vamos supor que essa lista surgiu uma vaga só, tá? Então, essa lista seria uma lista tríplice, ok? Como é uma vaga só, ele ia formar uma lista tríplice e aí ia continuar aqui. Ele ia enviar essa lista para o presidente ia indicar um desses nomes ao Senado Federal. Depois que o Senado aprovasse por maioria absoluta, o presidente poderia nomear esse nome, esse ministro, tá ok? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. A mesma coisa, igualzinho. Vamos supor que surgiu uma vaga no TST para ser preenchida por advogado. Então, o Conselho Federal da OAB vai enviar também uma lista sêxtupla, ok? Uma lista sêxtupla ao TST. O pleno do TST vai transformar essa lista numa lista tríplice e o restante é tudo igual, tá ok? Vai encaminhar para o presidente vai indicar o nome ao Senado Federal. O Senado Federal tem que aprovar por maioria absoluta e o presidente da República, após a aprovação do Senado por maioria absoluta, pode nomear. Então, perceba, pessoal, que a diferença básica é nessa parte aqui, ó, na questão em que, no caso dos juízes de carreira, a lista ela é feita pelo próprio Tribunal Pleno, tá ok? Então, o Tribunal Pleno pode escolher qualquer um dos desembargadores do Brasil para compor essa lista, seguindo aquelas regras que nós vimos no artigo 4º, no bloco anterior. Agora, essa lista que vai ser formada aqui, ela só pode ser formada dentre aqueles nomes que compõem essa lista sêxtupla, que foi encaminhada pela Procuradoria-Geral do Trabalho ou pelo Conselho Federal da OAB. Ou seja, o TST não pode escolher qualquer pessoa para compor essa lista. Essa lista aqui só pode ser formada pelos nomes que foram indicados pela Procuradoria-Geral do Trabalho ou pelo Conselho Federal da OAB, conforme o caso. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. Olha só, é isso que eu explico aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Essa lista que vai ser encaminhada, então, pelo TST ao presidente da República é formada a partir de uma lista sêxtupla encaminhada ao TST. Essa lista é encaminhada ao TST por quais órgãos? Pela Procuradoria-Geral do Trabalho, que é o órgão do Ministério Público, né? Quando a vaga pertencer a membro do Ministério Público do Trabalho. Ou ela é enviada pelo Conselho... gente, espere só um pouquinho. Desculpa, apertei sem querer aqui. Ou ela é enviada pelo Conselho Federal da OAB, tá? Quando a vaga pertencer a advogado. Bacana, pessoal? Como é que essa lista será formada? Vamos ver aqui, então, como é que essa lista será formada. Estou falando, pessoal, da lista a ser encaminhada ao presidente da República, tá ok? Então, olha só. Diz o artigo 6º o seguinte: o Tribunal Pleno
para o preenchimento das vagas pelo voto secreto da maioria absoluta de seus membros, escolherá em escrutínios secretos e sucessivos os nomes que integrarão a lista tríplice a ser encaminhada ao presidente da República. Perceba, então, aqui que o artigo 6º do regimento falou em lista tríplice, ou seja, vamos supor que a vaga é para ser preenchida pelo Ministério Público. Então, a Procuradoria-Geral do Trabalho encaminhou uma lista sêxtupla e o TST vai transformar essa lista numa lista tríplice. Ele vai reduzi-la de 6 nomes para apenas 3. E essa lista tríplice é que será encaminhada ao presidente da República. Mas nós veremos, e daqui a pouco eu vou te explicar, que essa lista pode ter mais de 3 nomes. Ela não precisa ser necessariamente uma lista tríplice. Então, apesar de o regimento usar a expressão lista tríplice, nós vamos ver que o parágrafo 2º do artigo 6º, ele possibilita que essa lista tenha mais de 3 nomes. Mas isso eu vou explicar daqui a pouco. Eu até coloquei aqui o cuidado, porque de acordo com o artigo 6, parágrafo 2º, essa lista pode ter mais de 3 nomes. Mas eu vou explicar isso daqui a pouquinho, tá? Até fiz uma setinha aqui para baixo, ó, que vai dar lá para nós no parágrafo 2º, tá bom? Ok? Bem aqui, ó. Mas daqui a pouquinho eu te explico isso aqui, para a gente não pular a ordem mais adequada para o estudo. Vamos falar agora de como é que essa lista sêxtupla, tá, será encaminhada pela Procuradoria-Geral do Trabalho ou pelo Conselho Federal da OAB para o TST. Então, como é que essa lista vai ser formada? Olha só. A regra geral é aquela regra que se aplica quando há apenas uma vaga a ser preenchida, tá ok? Então, regra geral, quando há apenas uma vaga a ser preenchida. Neste caso, a lista sêxtupla será reduzida em lista tríplice pelo TST. Então, imaginemos que o Ministério Público tem uma vaga lá no TST. Nesse caso, ele vai encaminhar uma lista sêxtupla ao TST e o TST vai escolher 3 desses nomes para compor a lista tríplice para ser encaminhada para o presidente da República. Essa é a regra. Olha só. Artigo 5º. O presidente do tribunal, o presidente do TST, ocorrendo vaga destinada a membro do Ministério Público do Trabalho e a advogado militante, dará ciência imediata à Procuradoria-Geral do Trabalho, se a vaga for do Ministério Público, né, ou ao Conselho Federal da OAB, se a vaga for de advogado, respectivamente, para formação e encaminhamento de lista sêxtupla ao tribunal, que escolherá, dentre os nomes que a compõem, os que integrarão a lista tríplice a ser encaminhada ao presidente da República. Então, olha só. Então, pessoal, o que vai acontecer? Preste atenção. Vamos supor que surgiu uma vaga lá no TST para ser preenchida pelo Ministério Público do Trabalho. Então, quando surgir essa vaga, de forma imediata, o presidente do TST manda um ofício para a Procuradoria-Geral do Trabalho falando o seguinte: olha, vocês têm que providenciar um nome para compor o TST. A Procuradoria-Geral do Trabalho, então, vai começar a formar essa lista sêxtupla. Ou seja, ela vai escolher, dentre os membros do Ministério Público do Trabalho, aqueles que cumpram os requisitos constitucionais, mais de 10 anos de efetivo exercício, notável saber jurídico e reputação ilibada. Bacana? Depois que eles formarem essa lista, vai ser encaminhada ao TST, ok? E o TST, regra geral, essa aqui é a regra geral, vai transformar essa lista sêxtupla numa lista tríplice, ou seja, 3 nomes. Depois encaminhará para o presidente da República. A mesma coisa, igualzinho, funciona no caso quando a vaga é para advogado. Só que nesse caso, quem vai ser informado para criar essa lista sêxtupla é o Conselho Federal da OAB. Então, surgiu a vaga, o presidente do TST comunica o Conselho Federal da OAB, esse Conselho Federal forma a lista sêxtupla, encaminha para o TST vai escolher 3 nomes dessa lista e encaminha para o presidente da República. Agora, essa é a regra. A lista sêxtupla transforma em lista tríplice quando é apenas uma vaga a ser preenchida. Tá ok? Agora, e se houver mais de uma vaga a ser preenchida? Essa aqui, então, é a exceção, ó. Quando há mais de uma vaga a ser preenchida. Pessoal, neste caso aqui,
do 5º Constitucional, podem existir duas hipóteses. Existem duas hipóteses para se preencher essas vagas. Vamos supor, exemplo, vou te dar um resumo e depois a gente lê aqui. Vamos supor que existem duas vagas aí no TST para serem preenchidas pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público tem duas vagas no TST. Nós vimos que quando essas vagas surgem, o presidente do TST vai comunicar imediatamente o Ministério Público sobre o surgimento dessas vagas. Aí, para que essas vagas sejam preenchidas, o Ministério Público, especificamente a Procuradoria-Geral do Trabalho, pode fazer duas coisas. Ou ela cria duas listas sêxtuplas, uma para cada vaga, e aí ele vai enviar então essas duas listas sêxtuplas. Quando o TST pegar essas duas listas sêxtuplas, ele vai transformar cada uma delas em listas tríplices. Então, você terá duas listas tríplices. E essas duas listas tríplices serão encaminhadas ao presidente e o presidente indicará o nome de cada uma dessas duas listas tríplices. Tudo bem? Mas pode acontecer uma outra coisa. Pode acontecer que a Procuradoria-Geral do Trabalho tenha encaminhado apenas uma lista sêxtupla. Uma lista sêxtupla. Mas são duas vagas a ser preenchidas, ok? Então, neste caso, o número de nomes que terá nessa lista, que vai ser reduzida pelo TST, vai seguir aquela mesma fórmula que nós vimos no bloco anterior, aquela fórmula que nós vimos para a lista dos juízes de carreira. Neste caso, então, como você tem duas vagas a ser preenchidas, você vai somar número de vagas, 2 mais 2. Então, neste caso, o TST vai ter que formar uma lista com 4 nomes. Então, cuidado. No primeiro caso, a Procuradoria-Geral do Trabalho encaminhou duas listas sêxtuplas e o TST reduziu cada uma delas para uma lista tríplice. E o presidente da República vai escolher um nome de cada uma dessas duas listas tríplices. No segundo caso, a Procuradoria-Geral do Trabalho encaminhou uma lista sêxtupla só que você precisa escolher 2 nomes dessa lista, tá ok? Porque são duas vagas. Nesse caso, então, ela vai ser recebida pelo TST e o TST vai formar uma lista com qual quantidade de nomes? Seguindo aquela mesma regra que nós vimos para a lista do juiz de carreira. Quando tem mais de uma vaga a ser preenchida, você pega o número de vagas, nesse caso aqui é 2, soma com mais 2, dá 4. Então, nesse caso, o TST reduziria essa lista não para 3, mas para 4 nomes. E quando ela fosse encaminhada ao presidente, o presidente iria indicar 2 nomes dessa lista. Então, vamos ver, são essas duas hipóteses aqui, ó. Olha só. Nessa situação em que há, então, mais de uma vaga a ser preenchida nessas hipóteses do 5º Constitucional, vamos ver. Primeira hipótese, é enviada apenas uma lista sêxtupla, ok? Para cada vaga a ser preenchida, tá? Então, desculpa, nesse caso aqui é enviada uma lista sêxtupla para cada vaga. Então, artigo 6º, parágrafo 1º. Na hipótese de haver mais de uma vaga a ser preenchida por membro do Ministério Público ou por advogado, será formada uma lista tríplice para cada uma das listas sêxtuplas encaminhadas. Então, coloquei aqui tem um exemplo. Se houver, então, 2 vagas para serem preenchidas pelo Ministério Público do Trabalho, como é que vai fazer? O TST irá converter cada uma das listas sêxtuplas encaminhadas em uma lista tríplice e o presidente da República indicará o nome de cada uma. Então, nesse caso aqui, em que há 2 vagas, pode o Ministério Público do Trabalho encaminhar 2 listas sêxtuplas, ok? 2 listas sêxtuplas. Neste caso, o TST vai converter cada uma dessas listas sêxtuplas em uma lista tríplice e depois ele encaminhará então essas 2 listas tríplices ao presidente da República e o presidente da República indicará um nome de cada uma dessas listas tríplices, tá? Agora há uma outra hipótese que eu já expliquei para vocês. A hipótese, pessoal, em que apesar de haver mais de uma vaga a ser preenchida, o órgão competente só encaminhou uma lista sêxtupla. Então, o artigo 6º, parágrafo 2º, diz o seguinte: se para as vagas o tribunal receber uma lista única dos indicados a mais de uma vaga, formará uma só lista com
o número de candidatos igual ao das vagas mais 2. Ou seja, a fórmula será aquela mesma fórmula que nós vimos lá para as vagas de juiz de carreira. Coloquei até um exemplo aqui, olha só. Exemplo, há 2 vagas para serem preenchidas pelo Ministério Público do Trabalho. Se o Ministério Público do Trabalho encaminhar apenas uma lista sêxtupla, a lista encaminhada pelo TST ao presidente da República terá 4 nomes. Por que 4 nomes? Porque eu tenho 2 vagas a serem preenchidas. Então, o número aqui de vagas é igual a 2. 2 mais 2 dá 4 nomes. Neste caso, o presidente da República indicará 2 nomes desta lista. Tá ok? Outra coisa que é interessante para nós aqui é a regra para a escolha dos nomes. O artigo 6, parágrafo 3º, vai dizer para nós que tudo aquilo que nós estudamos no artigo 4º, parágrafo 2º, ou seja, tudo que nós estudamos no bloco anterior sobre as regras de votação para a escolha dos integrantes da lista tríplice ou da lista com mais nomes, né, quando for o caso, se aplica aqui também. Lembra aquelas regras dos escrutínios, quando tem turno único, quando tem segundo turno, quando você escolhe um nome de uma região, outro não pode ser daquela mesma região, e também a questão do que se considera maioria absoluta. Então, tudo aquilo que nós vimos no bloco anterior também se aplicará aqui relativamente às regras para a votação. Tá bom? Então, é assim que funciona no caso dos membros do Ministério Público e advogados. Tá bom, pessoal? Vamos fazer aqui algumas questões, então, para nós finalizarmos esse bloco. Olha só. O presidente do tribunal, ocorrendo vaga destinada a membro do Ministério Público do Trabalho e a advogado militante, dará imediata ciência à Procuradoria-Geral do Trabalho e ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, respectivamente, para formação e encaminhamento de lista sêxtupla ao tribunal, que escolherá dentre os nomes que a compõem os que integrarão a lista tríplice a ser encaminhada ao presidente da República. Pessoal, a questão está verdadeira, é uma repetição literal do que está presente no regimento interno do TST. Então, no tocante às vagas do 5º constitucional, ou seja, das 3 vagas do Ministério Público e as 3 vagas para advogado, a regra de composição é muito simples. Surgiu a vaga, o presidente vai fazer um comunicado imediato ao órgão de representação, seja a Procuradoria-Geral do Trabalho, quando a vaga for do Ministério Público, seja o Conselho Federal da OAB, quando a vaga é de advogado. E eles formarão, cada um deles especificamente, uma lista sêxtupla, tá ok? Essa lista sêxtupla será encaminhada ao presidente, ao Tribunal Superior do Trabalho, né, ao Pleno. O Pleno vai transformar essa lista em uma outra lista, que pode ser tríplice, mas também pode ser uma lista com mais nomes, como nós já vimos, mas a regra é que a lista seja tríplice e depois encaminhará ao presidente da República. Bacana? Então a questão está verdadeira, tá? 2. Em uma determinada situação, havia 2 vagas no TST para serem preenchidas por membros do Ministério Público. Neste caso, a Procuradoria-Geral do Trabalho poderá enviar uma ou 2 listas sêxtuplas para o TST. E aí, pessoal, certo ou errado? A questão está certa, porque nós vimos que quando há mais de uma vaga a ser preenchida pelo mesmo órgão, ele pode escolher enviar uma lista sêxtupla para cada vaga, ok? Ou uma lista sêxtupla apenas. Neste caso em que ele escolhe enviar uma lista sêxtupla para cada vaga, no caso aqui são 2. Então, a Procuradoria-Geral do Trabalho vai enviar 2 listas sêxtuplas, o TST vai converter essas 2 listas sêxtuplas em 2 listas tríplices e enviar ao presidente da República. E o presidente da República vai indicar um nome de cada uma dessas listas tríplices. Mas ele também poderia escolher enviar uma lista sêxtupla só. Só que aí o TST ia formar uma lista com 4 nomes. Por que 4 nomes? Porque nós temos 2 vagas a ser preenchidas e você tem que usar aquela formulazinha, 2 mais 2 igual a 4, no caso de ter sido enviada apenas uma lista sêxtupla. Então, é uma escolha da Procuradoria-Geral do Trabalho, enviar uma ou 2 listas sêxtuplas, tá ok? Se ele enviar uma,
o TST vai formar uma lista com 4 nomes. Se ele enviar 2 listas sextuplas, ele vai enviar, o TST vai formar uma lista tríplice para cada situação. Questão número 3. Suponha que haja no TST 2 vagas a serem ocupadas por advogados e que o Conselho Federal da OAB tenha encaminhado 2 listas sextuplas. Neste caso, o TST deverá transformar essas 2 listas sextuplas em apenas uma e depois encaminhar ao presidente da República. A questão está errada. Neste caso aqui, em que há 2 vagas a serem preenchidas por advogado, o Conselho Federal da OAB optou por enviar uma lista sextupla para cada nome. Neste caso, então, quando o TST recebe essas 2 listas sextuplas, ele vai transformar cada uma dessas em uma lista tríplice, tá ok? E depois encaminhar essas 2 listas tríplices ao presidente da República. Bacana? Só mais uma questão e a gente termina esse bloco. Olha só. Se para as vagas destinadas aos advogados ou aos membros do Ministério Público, o tribunal receber lista única dos indicados a mais de uma vaga, será formada uma só lista com o número de candidatos igual ao das vagas mais 2. A questão está correta. Essa é aquela opção em que, por exemplo, o Ministério Público tem 2 vagas a ser preenchidas, mas ele escolheu enviar apenas uma lista sextupla. Então, o TST vai formar uma lista cujo número de membros será o número de vagas, que é 2 mais 2, igual a 4. A mesma regrinha que nós vimos para os juízes de carreira, tá? Quando há mais de uma vaga a ser preenchida. Bacana? Próximo bloco a gente volta.